Pronto, galerinha, é porque eu tive um problemazinho técnico aqui no vídeo, a gente vai dar prosseguimento. Então vai ficar como vídeo 2, tá bom? Então vamos dar continuidade. Então, ó, é o que eu tava dizendo pra vocês, ó. Esses polos de uma pilha a gente chama também de eletrodo. Então eu tenho um polo negativo, onde você tem o anodo, que é onde ocorre a oxidação, e você tem um polo positivo que eu chamo de cátodo. Observe o esquemazinho aqui que eu botei para vocês, ó. Se vocês estiverem dando dificuldade, vocês dão um printzinho aí, dão uma pausa no vídeo e vão observando. O polo positivo, pessoal, ó, a placa aumenta, enquanto no polo negativo, que é o anodo, a placa diminui. Ó aqui os sinaizinhos aqui que eu coloquei para vocês, ó. Polo positivo e polo negativo, cátodo e o anodo, tá bom? Fiquem atentos para isso. Aí, a equação global, você vai somar as equações, isso aqui tá caindo em desuso, são questões mais de interpretação, tá bom? Observe bem aqui, gente, esse esquemazinho aqui, ó. Por que que ele não precisava nem botar um nome, ó? Se tá sendo corroída aqui a placa, eu já sei que é o anodo, é o polo negativo da pilha. Se a placa está aumentando de tamanho, é o polo positivo. Lembrem, anodo, acontece a oxidação, aumento do NOx, certo? E a corrosão da placa. No cátodo acontece a redução, o aumento da placa e acontece uma diminuição do número de oxidação, certo? Aqui, ó, tipos de pilhas, né? Pilha seca comum ou pilha de Leclanché. Tá aqui o esquemazinho da pilha, você tem aqui no meio um tubozinho de grafita. Esse tubozinho aqui ele vai conduzir os elétrons. No fundinho da pilha você tem as substâncias que vão sofrer oxidação, e em cima você vai ter os elementos que vão sofrer redução, tá certo? Qual é a diferença de uma pilha de Leclanché para uma pilha alcalina? Gente, é apenas o material utilizado. Na pilha alcalina você tem um permanganato de potássio. E aí você tem essa diferença. A pilha alcalina, gente, ela dura muito mais do que uma pilha de Leclanché, que é a pilha comum. Por quê? Porque ela é seca. Você tem apenas lá o cátodo com o metal, geralmente o carbonato de lítio, e você tem no anodo o zinco, que é muito comum, certo? Na pilha alcalina, você já tem uma pilha mais molhadinha, então o tempo de duração dela é muito maior, tá certo? Ó, pilha de mercúrio, que é essa pilhazinha de bateria, de marca-passo, ela tem, é o mesmo processo, você tem lá o zinco no anodo e o óxido de mercúrio no cátodo, tá bom? Você tem a bateria de níquel-cádmio, que é essa mais comum que é bateria de celular. Cuidado, gente, olha, cada celular, ele tem uma voltagem, tá bom? E aí essas pilhazinhas, gente, ela tem uma voltagem. Então, se eu tenho uma pilha com a voltagem de 4.5 e eu uso um carregador que é para uma bateria de celular de 3.7, o carregamento vai demorar mais, certo? Às vezes vai danificar minha bateria. As baterias elas têm que ser totalmente descarregadas para recarregar. É por isso que às vezes o tempo útil de uma bateria de celular, que o fabricante diz lá que é para durar 6, 7 horas, às vezes não dura 3. As pessoas deixam várias camadas de aplicativos abertas e cada camada daquela ali vai consumir uma certa quantidade de energia da bateria. Além disso, carregam antes do tempo e aí gera um problema nessas baterias, tá bom? Ó, baterias acumuladores. Agora sim, gente, baterias acumuladores. Ó, no caso da bateria de carro, geralmente é feita de chumbo, né? No anodo eu tenho um chumbo e no cátodo eu tenho uma solução de ácido sulfúrico, né? Essas baterias elas também têm uma duração muito grande, a voltagem delas é grande. Você tem as pilhas de combustíveis, né? Que você usa combustíveis e os potenciais da pilha, né? Como calcular os potenciais da pilha? Ó, potenciais da pilha aqui, gente, ó. Em uma pilha, a espécie que apresenta maior potencial de redução vai sofrer redução, enquanto a outra obrigatoriamente sofre oxidação, o que a gente viu lá nos potenciais padrão. Se eu pego dois metais e eles estão sozinhos, a tendência deles é o quê? Se oxidar. Mas se eu coloco um metal em contato com o outro, obrigatoriamente um se oxida e o outro vai sofrer redução. Como é que eu vou saber quem vai se oxidar e quem vai se reduzir? É só analisando aquele potencial. Quem tiver o maior potencial de redução vai preferir ganhar elétrons. Aí ele obriga o outro a se oxidar, não é? Por isso que muitos materiais, ó, um exemplo aqui, um portão galvanizado, ele tem o que lá? Ele tem uma solução misturada com ferro,
de magnésio, manganês e chumbo. E aí esses metais se oxidam no lugar do ferro. Então o ferro se torna uma substância ainda no estado padrão, tá bom? Ó, cálculo da voltagem de uma pilha, gente. É muito fácil, pessoal. A gente já viu isso aqui lá no cálculo do potencial. Eu pego quem sofre redução, permaneço com a equaçãozinha lá com potencial de redução e inverto a equação de oxidação. E ao inverter, eu somo as duas, corto os elétrons e aí vai me dar o potencial. Toda pilha, o potencial tem que dar positivo. Se eu fizer o cálculo e esse potencial der negativo, é porque eu fiz alguma coisa errada. A pilha não é espontânea, tá bom? Olha, o que eu estava falando, espontaneidade de uma reação, tá bom? Tá aqui os potenciais que a gente já viu e a gente vai parar por aqui, tá bom, gente? Espero que tenha agradado vocês e na sequência venha uma atividadezinha pra gente. Tchau, tchau, até a próxima.